Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação, os principais instrumentos, os principais veículos para você dolarizar seu patrimônio, para você diversificar o seu patrimônio e olhar nos investimentos internacionais. Hoje eu recebo aqui o Marco Bismarck, sócio e gestor da TAG Investimentos. Seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Prazer recebê-lo aqui, viu, Marco? O prazer é meu, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí de investimentos internacionais. É isso aí, o foco do portfólio é investimento internacional. Antes da gente começar, eu quero só chamar o nosso telespectador aqui a respeito do nosso patrocinador. A Avenue está sempre aqui com a gente, patrocinando o nosso portfólio global. Inclusive tem um QR Code na tela, tem um link na descrição desse vídeo também, se você está acompanhando em outras plataformas. Vai direcionar para a Avenue, você tem todas as possibilidades, tudo que a gente conversa aqui no Portfólio Global, você tem a oportunidade de encontrar lá no site da Avenue também. Bom, Marco, seguinte, antes da gente começar, antes da gente falar de investimento no exterior, falar desse cenário que estamos passando e atravessando atualmente, queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem é Marco Bismarck no mercado financeiro, de onde vem, para onde vai? Fala um pouquinho sobre essa trajetória, por gentileza. Vamos lá. Bom, formado em administração de empresas pela GV, lá em 2008. Entrei no mercado em 2006, trabalhando em corretora, na Ativa Corretora na época. Fiz um pouco de tudo ali, desde cadastro até um pouco de operação em mesa, análise de renda variável e indicação para alguns clientes. E no final de 2007, começo de 2008, eu fui para a TAG. A TAG, na época, era uma empresa nova também, nasceu em 2004, fizemos 19 anos de vida agora em agosto. E já, enfim, lá começando a trabalhar com gestão de fundos exclusivos e carteiras administradas para cliente, né? Então, para private, basicamente. Virei sócio lá em 2013, desde então comecei fazendo análise e hoje eu divido a responsabilidade da área de gestão com outro sócio, que é o André, o CIO. Eu fico como gestor e head de Fund of Funds. A gente tem mais um time ali de analistas que nos ajudam, mas trajetória nos últimos 16 anos aí, completando agora no final do ano, de TAG, olhando mercados locais, globais, fundos e fazendo alocação para clientes e para clientes pessoa física, famílias e nos últimos 10 anos também para fundos de pensão. Maravilha. Marco, então, trajetória bastante ampla, né? Bastante tempo de mercado, já viu bastante coisa. Como que está esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Esse cenário internacional, de repente, taxa de juro mais alta, inflação mais alta, as pessoas um pouco mais cautelosas. O que você está vendo nesse cenário atualmente, mundialmente falando? Então, vamos lá. Acho que você tocou no ponto principal, né? A questão de taxas de juros mais altas e provavelmente por mais tempo, né? Então, hoje, a gente saiu de um ambiente que você teve quase 20 anos de taxa de juros zero, praticamente zero, o que é muito estimulativo para ativos de risco, e agora a gente entra num novo momento onde as taxas de juros estão, né, pegando os Estados Unidos como exemplo aí, 5,25, 5,5 no caixa, né? Vamos dizer assim, no money market. Então, isso tem várias implicações para os ativos de risco globais e para o restante das alocações. Então, a gente vê esse momento com muita cautela. Então, de novo, né? Antigamente você esperar custava, né? Você ficar parado em caixa ou ficar com uma alocação mais conservadora custava muito. Hoje você é remunerado e bem remunerado lá fora, 5,5, né, mais ou menos, como a gente fala, para esperar. Então a gente está nesse momento de cautela, a gente até brinca, vou até dar os créditos dessa brincadeira para o meu sócio, o André, que a gente está vivendo um cenário meio de Oppenheimer com preços de Barbie, né? Então as coisas não estão muito se conversando. A gente acha que os mercados, principalmente acionários, não estão refletindo ainda esse novo normal, vamos dizer assim, de taxa de juros. A gente ainda tem inflação pressionada nos principais países, né, desenvolvidos. Reino Unido bem atrás da curva ainda, com inflação bem pressionada, Europa, Estados Unidos melhorando, mas ainda quando você olha os núcleos de inflação pressionados. Então, assim, a gente não vê cortes de juros tão cedo, e eu acho que isso tem implicações principalmente para o mercado de ações. A gente acha que é bem possível que a gente veja aí uma correção, até porque tá tendo uma desaceleração também, né, em termos de atividade. E isso muito sincronizado no mundo todo. Japão, China, Europa, Estados Unidos, todos os grandes centros começando a ter algum nível de desaceleração de atividade também, com a inflação ainda alta, né? Então... Pois é, e esse nível de desaceleração, né, acaba sendo
de alguma forma proporcionado por conta do juro alto. Mas mesmo assim, o juro alto desacelera, mas a inflação não cede. É desafiador esse cenário, na sua percepção? É muito desafiador. Até para compreender, para entender, para digerir um pouco desse cenário? Não, é muito desafiador e é um cenário que é difícil de você equacionar qual que é o ponto ótimo, né? O ponto de equilíbrio. Geralmente, quando você tem processos de alta de taxa de juros, esse processo só para quando alguma coisa quebra, né? Entre aspas. Então, você teve esses várias crises ao longo das últimas décadas. E é muito difícil você ter o tal do soft landing ou no landing que a gente vem falando que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Por enquanto, ele está acontecendo. Então, você está conseguindo ter algum crescimento ou uma desaceleração suave com o processo de desinflação e com a alta de taxa de juros. Mas é muito raro, né? Então, a gente ainda tem bastante dúvida se esse negócio vai conseguir acontecer sem nada quebrar. A gente teve alguns ensaios aí de coisas quebrando, né? Como teve o Silicon Valley Bank, por exemplo, no começo do ano, muito por conta dessa alta de taxa de juros muito rápida. O governo foi muito rápido em agir para estancar, né? Que a gente brinca, deu muita morfina para o paciente, mas foi salvo pelo governo, né? Então, a gente tem muita dúvida de se vai conseguir acontecer isso e estamos bem preocupados. Claro, nesse cenário de juro mais alto, isso acaba beneficiando uma classe de ativo que é a renda fixa, né? Antes da gente falar especificamente sobre isso, eu queria saber essa percepção. Poxa, se o juro mais alto está beneficiando a renda fixa, ele acaba penalizando o outro lado, como você muito bem falou, a renda variável. Ainda existe muita incerteza nas bolsas, né? Mesmo a gente vendo um desempenho ali de big techs, isso e aquilo, são sustentados por isso, né? A renda variável ainda está sob um grande ponto de interrogação, por isso que a gente vê esse outro movimento? Você falou muito bem. O que sustentou essa alta, principalmente desse ano, foram as Big Techs, né? O que a gente chama das 7 magníficas. O resto da bolsa ficou meio de lado ali, né? E nesse mês de agosto a gente já está vendo uma volta dessa inflexão aí do que foram as empresas de tecnologia. Vamos lá. Quando a gente olha prêmio de risco para equities, né? Isso é o diferencial que você tem, né, em relação à taxa livre de risco, a gente chama de prêmio de risco. Isso está no menor nível desde 2008. Então, como você tem o outro lado, a renda fixa e a taxa livre de risco te pagando muito para... você precisa correr muito, você precisa ter muito mais retorno para fazer sentido, e não é o que a gente está vendo de perspectivas para frente. Então, a gente acha que, em termos de assimetria, tá muito mais para a gente ter uma correção do que para ter novas altas e novos highs aí das bolsas lá fora. Então, quando a gente olha como é que é o nosso processo de investimento, né? Então, a gente vai olhar cenário, vai olhar as principais geografias, vai olhar a classe de ativo e vai olhar preço, valuation, posição técnica, né? Então, tudo isso vai compor a nossa cabeça e a nossa ideia de alocação. Então, por exemplo, né, fazendo um paralelo com o Brasil, a gente está já no momento de corte de taxa de juros, que geralmente é positivo para os ativos de risco, e a bolsa em patamares baratos. Você pode quebrar a bolsa aqui em vários setores, em várias classes, né? Mas enfim, acho que na média a bolsa está atrativa e você tem o cenário a favor em termos de taxa de juros. Lá fora é meio que o contrário, né? A gente ainda está subindo, talvez começando a parar agora os juros, e a bolsa está cara, né? Então, S&P, quando você pega o agregado, 19 vezes lucro, mais que isso, o Russell 2000, que é aquele índice mais amplo, 25 vezes lucro, então a bolsa está cara com juros muito mais altos. Então, quando a gente olha a simetria, a posição técnica, a gente não se anima muito, não. Olhando para esse cenário de juro mais alto que você comentou, né? Aqui no Brasil a gente ficou praticamente um ano com o juro flat ali, 13,75, até conseguir ter um cenário para reduzir juro, né? E mesmo assim ainda foi meio controverso se começaria se era 25, mesmo. Se era 50. E ainda depois de muita briga, né? Você vê um cenário, de repente, assim, lá fora também, de briga para começar esse ciclo de afrouxamento, ou uma taxa de juro mais flat ali no pico por muito tempo, que acabe trazendo algumas penalidades, igual você estava falando no começo ali, alguma coisa vai quebrar, né? Que traga essa penalidade que está esperando para começar esse ciclo, alguma coisa desse tipo. Eu acho que a gente vai ter uma discussão
discussão de qual que é o juro não, a inflação, a nova normal de inflação, se vai ser os 2% lá fora, né, de antigamente, ou se a gente vai ter que trabalhar com níveis de inflação um pouco maiores, sob pena de você ter que subir muito os juros e aí você, de fato, causar um estrago maior. Então, eu acho que a discussão vai ser essa. A gente está caminhando para uma inflação. Você trazer a inflação de 7, 8 para 4, 3 é uma coisa. Você levar ela para 2 ali é mais difícil. Você precisa de mais, mais juro e mais... enfim, você precisa agir muito mais do que essa primeira queda. Então, eu acho que vai ser essa um pouco a discussão. Se a gente vai aceitar uma inflação eventualmente um pouco mais alta para poder caminhar para começar a cortar juros, ou se a gente... Se os bancos centrais vão querer fazer esse negócio convergir de fato para a meta. E eu acho que vai ser a mesma discussão aqui no Brasil. Acho que a meta aqui é 3, a gente vai trabalhar com uma banda, vai ser ali perto de 4, e lá fora eu acho que a gente é capaz de caminhar para a mesma coisa. Porque quando você olha núcleos de inflação, e principalmente inflação de serviços, ainda estão muito pressionados, né? E aí tem uma discussão se esse negócio mudou o mindset das pessoas, pós-Covid, as pessoas gastando mais com serviços, querendo viver mais, né? E aí você tem esses anedóticos aí em outras tem as suas ramificações. Você pega, por exemplo, emprego. Pleno emprego, nos mundos envolvidos, aqui também o desemprego caindo bastante, e quando você olha a taxa de participação diminuindo, né? Então, menos pessoas no mercado de trabalho, ou então pessoas querendo trabalhar menos horas, isso tudo é inflacionário também. Então, talvez tenha aí uma nova normal de inflação um pouco mais alta do que a gente está acostumado a ver. O mundo desenvolvido não via inflação há bastante tempo, né? A gente aqui está acostumado com esse negócio, né? Talvez também, por isso a gente acabou saindo um pouco antes desse ciclo todo e tudo mais, né? Até mesmo, você comentou, eu lembro muito do Campos Neto ele falando, né, que existem os 2 estágios da inflação para você trazer para a meta. O primeiro é muito mais fácil, né? É quando você traz ali de 8 para 3, 8 para 4, e aí aquele ajuste final, o segundo estágio, é muito mais complicado, porque pega a inflação de serviço, pega toda essa questão do mercado de trabalho mais inflacionário, as pessoas buscando mais salário, que não é taxa de juro que vai segurar. O cenário, imagino, né, no mundo inteiro é assim, por isso essa discussão, né, de talvez aceitar uma inflação um pouco maior, aceitar o juro um pouco maior também para não deixar essa inflação ter o repique. Essa discussão, como que ela entra nesse processo de investimento? Porque eu imagino que você olha um título, você olha uma classe de ativos, você olha uma possibilidade de investimento, existem alguns fatores ali que você leva em consideração. Saber se é o novo normal, se não é o novo normal, saber se vai trazer ou se não vai trazer para a meta, se vai deixar mais alto ou não, isso acaba também sendo um grande desafio para entender se vale a pena ou se não vale a pena, né? Como que fica essa balança, Marco? Sem dúvida, desculpa. Isso tem impactos quando a gente vai olhar como é que a gente vai montar um portfólio, como é que a gente vai compor. Então, a parcela de caixa hoje, a parcela pós-fixada, né, que está ali no money market, ela está maior do que já esteve, acho que nos últimos 15 anos na nossa alocação. Realmente é uma taxa interessante que te remunera para esperar e para tomar as decisões com mais cuidado. Em contrapartida, a parte de bolsa global está nos menores níveis que a gente já teve historicamente também. Então, e aí, quando a gente olha uma carteira, a gente tenta compor com alguns outros temas ou algumas outras classes de ativos. Então, por exemplo, o que a gente acha que está interessante? Crédito estruturado, private credit, tem coisas que estão sendo estruturadas agora. Então, tem um fundo, por exemplo, né, citando um exemplo aqui, um fundo da Oaktree que tá vindo com o seu fundo novo, já não vou lembrar o número, mas é 13, 14, já é uma família bem grande de fundos de private credit, né, de crédito mais estruturado, que aí você consegue, pelo momento e pela taxa de juros que a gente tem, amarrar com muita garantia, com estruturas, taxas acima de 12%, 14% ao ano em crédito. Quando você olha o mercado de crédito de empresas, né, o high grade e o high yield, não tem grandes oportunidades. Você está meio que na média histórica que você teve em termos de spread de crédito. Então, o high yield, pegando o high yield como exemplo,
ele está pagando, na média, 8% ao ano. É muita taxa, mas você tem que comparar que o livre de risco é 5,5%. Né? Então, acho que tem algumas coisas interessantes para fazer. O crédito emergente, né? Eventualmente a gente vê oportunidades, até por estar aqui, né? De fazer algumas coisas de bonds brasileiros lá fora, que às vezes tem uma distorção que faz muito sentido fazer, também estão na casa de 8%. 8%, às vezes você acha coisas 9%, aí tem coisas interessantes para fazer. A gente fez uma operação que acho que é interessante comentar, que aí casa um pouco tanto esse lado de cenário macro, de assimetria. A gente tinha, eventualmente, algumas carteiras bons da Petrobras. Bons tradicionais, em dólar, pagando, sei lá, 6,5%, 7% ao ano. A gente achou um bond da Petrobras em libras, em pounds, pagando perto de 8%. E quando a gente olha os momentos dos bancos centrais, você tem o Banco Central inglês ainda correndo atrás do rabo, ainda tendo que subir juros, enquanto o Banco Central americano estabilizou e talvez comece a cortar, sei lá, no final do ano que vem, para o final do ano que vem. Então você tem uma simetria aqui que a Libra sofreu bastante, então acho que daqui para frente talvez você tenha, no relativo com o dólar, uma valorização ou um risco de pelo menos ficar parecido e um yield muito maior pagando no bond em Libra. Então, coisas assim, assimetrias assim aparecem também e a gente acaba aproveitando. Uma das principais teses que a gente tem hoje, eu até estava acompanhando aqui o programa do Faca, né, do Faca na semana passada, que ele comentou do TLT, que é um ETF basicamente do juro longo americano, né, do juro de 20 anos. A gente acha que essa é uma posição interessante para compor o portfólio, porque chegou a bater 4,60, então hoje está perto de 4,5%. Então, falando de 4,5% ao ano, e você tem esse carrego, né? Ele paga até inclusive um cupom. E qual que é a assimetria que a gente vê aqui? Esse negócio pode subir um pouco mais, para 5%. Estamos falando do juro de 20 anos americano. Pode, você sempre pode, né? No estresse ali. É um negócio que tem uma volatilidade um pouco maior, porque a duration é 20 anos, então qualquer movimento você multiplica por 20. Mas a gente acha que ele é defensivo, no sentido de que se você tiver uma crise muito grande, os juros tendem a cair mais rápido, e aí esse negócio fecha muito rápido, e vezes 20. Por outro lado, se as coisas ficarem normais e a gente ficar com o juro longo por mais tempo, você tem esse carrego, então você está eventualmente perdendo um ponto aí em relação ao caixa, mas você tem essa proteção para a sua parcela de renda variável, caso você tenha uma recessão mais forte que vai fazer com que as bolsas sofram. Esse negócio tende a se valorizar bastante e ele tem um carrego muito bom, 4,5%, é muito perto aí do que você tem no caixa. Então, isso é uma posição que a gente fez recentemente para compor a carteira como um todo. E a gente gosta muito do que a gente chama dos alternativos, né? Então, basicamente, hedge funds ou esses alternativos líquidos, que são gestores aí que têm histórico de 20, 30 anos fazendo. Aí cada um você tem vários nichos, né? Você tem os caras que fazem long and short de tecnologia, você tem os caras que fazem merger arb, né? Que são arbitragens de eventos. Você tem caras que fazem long and short de crédito, tem nichos, tem cara que faz Ásia, tem cara que faz UK. Então, a gente gosta de ter uma carteira de alternativos para compor o nosso portfólio, porque são caras que estão buscando gerar alfa, retorno, independente do cenário. Então, quando a gente constrói a carteira, a gente tem a posição de caixa, que hoje está um pouco maior, posição de crédito que está mais seletivo, um pouco de crédito privado mais estruturado, alguma coisa de emerging markets, a parcela de alternativos um pouco maior, a parcela de bolsa um pouco menor e esse juro aí soberano de longo prazo para dar uma equilibrada na carteira como um todo. Então, grandes números, assim, grandes temas. Big picture é essa aí, né? Um pouco essa. Ô Marco, eu tenho várias questões aqui, mas a primeira delas, né? Você falando, poxa, caixa tá um pouco maior do que o histórico, a gente vê título do Tesouro Americano, mais longo prazo e tudo mais. Dá pra gente falar que hoje o perfil... E aí não necessariamente do fundo, não necessariamente da TAG, mas hoje o perfil do investidor
precisa ser um pouco mais defensivo, justamente por causa de todas essas incertezas? A gente falou de cenário, né? Não sabe se juros sobe, se cai, não sabe se inflação é o novo normal ou não é. O portfólio do investidor, ele precisa estar um pouco mais protegido, até para não ter grandes sustos, grandes soluços ou grandes perdas, né? Ou se a perda vier, não ser tão grande assim? A gente acha que sim. A gente gosta muito de trabalhar com bandas, né? Então, a gente tem lá os perfis padrões. Obviamente, como a gente trabalha com cliente private, cada cliente tem a sua, né, as suas características, seu perfil, seu nível de assunção de risco e tudo mais. Mas não é porque você é agressivo que você precisa estar sempre de peito aberto o tempo todo, independente do que está acontecendo no mercado, né? E a mesma coisa, assim, às vezes o cara é muito conservador, mas tem uma oportunidade para fazer pequeno que pode valer a pena. Então, como a gente trabalha com bandas, o cara agressivo nunca vai ter zero de bolsa. Então, ele pode ir, sei lá, de 10% a 30% de bolsa, a 40%, enfim, depende muito do perfil, é realmente caso a caso. Mas pegando um hipotético que o cara vai de 10% a 30%, ele vai estar mais perto do 10% agora, porque a gente acha que valuation, preço, cenário não está favorável. Se a gente achar que esse negócio está mudando, a gente vai andar para perto do 30, 40, sem problema nenhum. Não é porque o cara é agressivo ou ele é mais moderado que ele não pode variar na alocação da classe de ativos, né? Então a gente vai ter uma alocação estrutural sempre, mas a gente trabalha em bandas. Quando a gente acha que o negócio está muito caro ou muito barato, a gente vai dosando assim. Então, hoje, no momento, sim. Né? A resposta hoje estamos com mais cautela. Acho que o caixa e as posições mais conservadoras estão pagando bem para esperar. Maravilha. E aí, falando dessa posição um pouco mais conservadora, você citou o juro de longo prazo. A ideia ou o racional por trás nesses 20 anos, talvez não fique nesse patamar, cai, ganha na marcação ao mercado, vezes Exatamente. 20, todo esse período, essa duration toda aí, e aí ganha muito dinheiro. Daí sendo os 3 cenários, né? O cenário, esse negócio pode abrir mais? Pode. Então pode ir para 5, perto disso. Então você teria aí mais um pênaltizinho adicional de curto prazo. A gente acha que perder muito nesse negócio vai ser mais difícil. O cenário básico, ele fica parado, você tem o carrego dos 4,5%, então você não está deixando, você está ganhando 4,5% ao ano em dólar, que é muito perto do caixa. E se você tiver uma crise, uma aceleração, ou até mesmo a inflação cai mais rápido e o juro volte a ser cortado, esse negócio ganha valor muito rápido. Então ele tem um componente que a gente acha interessante, que ele tem um carrego bom, ele te protege numa simetria, porque se você tiver uma recessão, aí sim o juro é cortado muito mais rápido e esse negócio ganha muito valor, e a gente acha que tem pouco para perder. Pode perder? Pode, né? Tem volatilidade porque é 20 anos de duration, mas a gente acha que a assimetria é muito favorável. Olhando para trás, esse título aí oferece um histórico para ter uma noção mais ou menos do comportamento, de como ele balança e tudo mais. Isso sim, ele é bem volátil, mas quando você olha a taxa de juros, está meio que no high dos últimos 15, 20 anos, né? Até porque a gente veio de juros zero há muito tempo, né? Então é isso que estava sendo precificado no juro de longo prazo. Então, acho que uma média aí dos últimos 5 anos, talvez, era perto de 2, alguma coisa assim. Então, tá muito mais alto do que... Está bem perto das máximas históricas dos últimos 15, 20 anos. O que precisa acontecer? E aí, estressando o cenário, né? Claro. O que precisa acontecer para essa taxa subir mais, né? A gente tem visto as treasuries recentemente ganhando alguns níveis maiores de anos e anos, né? Estresse na China, estresse do próprio cenário americano ali, como a gente comentou no começo. Pensando assim, o que poderia acontecer de fora do radar, assim, para ter um problema nesse... Imagino que seria uma inflação muito mais resiliente, em níveis mais altos, que não ceda, com ainda a atividade também resiliente, e você eventualmente ter que ajustar os juros mais para cima, ou ter que manter essa taxa de juros muito mais alta ou por muito mais tempo do que está sendo precificado. Não é o nosso cenário base, assim, pode acontecer, mas mesmo assim, estamos falando de 20 anos de taxa média, né? É muito difícil imaginar que esse negócio vai ser muito acima de 5, né? Em 20 anos, né? A média. Então, óbvio, sempre tem assimetrias, né? E sempre tem risco, mas acho que quando a gente olha as probabilidades, esse negócio parece ter uma assimetria interessante. E você comentou de 20 anos, né? Os outros vencimentos, 10 anos, tem conhecimento? Sim, sabe? o 10 anos está perto,
4,10, 4,15, alguma coisa assim. Os mais curtos eu não vou saber de cabeça, mas aí... Mas captura esse movimento também? Captura menos. Essa tese? Captura menos, assim. O muito curto é meio que a taxa de juro atual. O 10 anos acho que captura um pouco, captura razoável, mas a gente acha que a diferença do 4,10, 4,15 para o 4,5 que está, a gente prefere estar no duration maior, até porque você consegue estar menos exposto em termos de financeiro, né? Para ter uma exposição maior, dada a duration, você consegue, você pode usar menos caixa. Se alavanca mais, vamos dizer assim, porque você tem o dobro de duration. Maravilha. Bom, Marco, muitas perguntas ainda, muita coisa para a gente conversar, mas a gente já está no meio do programa e eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua batendo esse papo aqui com o Marco Bismarck, sócio e gestor da TAG Investimentos, sobre investimentos no exterior e esse cenário, esse momento atual que a gente está passando, né? Inflação mais resiliente, um pouco mais alta, cenário de juro também um pouco mais alto e, claro, as principais oportunidades nesse cenário de renda fixa global. Continue com a gente, o Portfólio Global volta daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta aqui no Portfólio Global, hoje conversando com o Marco Bismarck, sócio e gestor da TAG Investimento, sobre o cenário de investimentos no exterior, principalmente renda fixa global. Marco, a gente estava falando no bloco anterior, você citou ali o bonde de Petrobras e isso acabou me acendendo uma luz aqui, né, para perguntar para você. Muito investidor acaba não olhando para o papel de Petrobras, para a ação de Petrobras aqui, fala, não, tem questão do governo, tem interferência, tem problema de governança que talvez eu tenha que lidar em algum momento. Mas olhando lá fora, a empresa ela emite muitos títulos de dívida. Estados Unidos, você muito bem falou, na Europa, no Reino Unido. E, assim, essas coisas que o investidor fica na cabeça aqui para talvez não investir em Petrobras, em ações aqui, isso leva para os bonds? Isso está na conta dos bonds? Isso é levado em consideração quando vai comprar ou vai fazer essa participação, vai colocar no portfólio os títulos de dívida da companhia? A gente, acho que especialmente Petrobras, você tem uma diferença muito grande entre o equity, né, as ações e a dívida, né, os bonds. Porque é uma empresa que a gente chama de quase soberana, né, quase sovereign, tem uma participação muito grande do governo. É muito difícil você imaginar que o governo brasileiro deixaria a Petrobras quebrar ou dar default, calote na sua dívida. Em contrapartida, a gente já viu interferências do governo na lucratividade da empresa, nos investimentos, enfim. Acho que até esse negócio melhorou nos últimos anos, tem muito mais limitações do que pode ser feito, né, com a lei das estatais e tudo mais. Mas, então, quando a gente olha a dívida, é um negócio quase soberano. Então, para a gente é uma dívida muito segura. Né? E às vezes você tem estresses específicos ou esse tipo de que a gente comentou, né? Que você tem um papel específico que por uma questão de mercado, às vezes de escola do que a gente acha que é um preço justo, um preço interessante, a gente vai lá e pode fazer esse tipo de coisa. Teve um outro exemplo de um outro papel brasileiro também, mas enfim, a gente tinha bonds da Movida, né, que estavam pagando mais de 8% na época que a gente fez, quase 9%. E teve um tender offer, né, a empresa se querendo recomprar esses bonds por um preço que para a gente ainda dava um ganho de capital muito rápido. Assim, a gente ganhou acho que tipo 6, 7% em coisa de 2 meses. E a gente aceitou o tender offer. E também tem no mercado os papéis bonds da Simpar, que é a holding da Movida. Também pagando perto de 8%, alguma coisa assim, entre 7,5% e 8%. Bom, a gente pegou esse dinheiro e comprou Simpar, então você consegue fazer algumas coisas interessantes porque a gente conhece o mercado brasileiro, né? Então às vezes você tem oportunidades em bonds brasileiros. Mas também a gente viu oportunidades de fazer coisas bancárias americanas de curto prazo, então JP Morgan, Citibank, que estavam pagando na época um pouco a mais, ou entre meio ponto e um ponto a mais do que o caixa. Então, curto prazo fazia sentido. Então, algumas coisas assim no mercado de renda fixa aparecem.
Na questão bancária, aí olha mais para grandes bancos que você sabe que talvez não vão balançar como a gente viu na crise de crédito lá de março. Era uma questão de curto prazo para aproveitar o spread de crédito que estava mais alto do que a média naquele momento. Hoje em dia a gente já não tem mais tantas essas posições. Mas é isso. Bancos super de primeira linha, que não iam chacoalhar e que a gente entendia que naquele curto prazo era tranquilo de fazer. Boa. Nesse processo de análise de investimento, né? Você falou, poxa, eu tenho o caixa ali que é risk-free, talvez, né? O título o soberano dos Estados Unidos. Talvez tenha um aqui que vale a pena, o outro que não vale a pena. É por papel, é por companhia, ou é por, de repente, o spread, essa diferença que acaba valendo mais a pena ou não? Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo, dessa visão, onde olha, como olha, o quanto que deveria ser para valer a pena. Enfim, eu queria entender um pouquinho mais essa cabeça. Essa é uma excelente pergunta. A gente gosta muito de trabalhar coisas que a gente entende que a gestão ativa, vamos dizer assim, ajuda muito, a gente usa gestores. Então, nessa parcela de crédito, a gente pode ter bonds específicos, se a gente acha simetrias, e a gente usa também muito gestores que a gente entende que geram retornos acima da média naquela classe de ativo. Então, eu tenho um gestor que específico e focado em emerging market bonds, eu tenho um gestor que olha bonds em geral, que pode ficar com uma duration maior, menor. Então, geralmente é uma mescla de gestores com alguns papéis específicos que a gente entende que estão fazendo sentido naquele momento. A gente usa muito ETF, principalmente para essa parte mais tática, ou que a gente queira ter um pouco mais de flexibilidade e agilidade. Então, é o caso desse, por exemplo, do juro americano, a gente faz via ETF. Bolsa, a gente tem uma mescla de ETFs com gestão ativa, então também tem gestores que a gente entende que geram um alfa em cima dos mercados. A gente vai ter uma parcela nisso, mas eventualmente eu quero ter uma parcela onde eu tenha mais agilidade de entrar e sair mais rápido, enfim, então eu quero fazer alguma coisa de proteção, eu posso usar ETFs, opções. Então a gente mescla isso com gestores e gestão, né, fundos de gestão passiva, que são os ETFs, para fazer gestão ativa, né? Então a gente usa as duas coisas. No fim das contas, você não precisa olhar para tudo. De repente você olha para alguma coisa e tem a confiança de que alguém está olhando para outra coisa, né? Para conseguir abranger todo o cenário. Não dá para abraçar o mundo, a gente tem que saber as nossas capabilities, né? O que a gente faz bem, o que a gente entende que tem gente que faz melhor que a gente, e vamos dar o dinheiro dessa parcela para eles tocar. Então, muita parte do nosso dia a dia também procurar achar os melhores gestores e saber o que esses caras estão fazendo e entender quais são os melhores para cada uma das classes de ativos, né? Então... No caso específico dos bonds, e aí eu retomo esse raciocínio, quando você falou, poxa, tá pagando 8, pagando 9, 6 ali, essa diferença é que você leva em consideração para se achar se é bom ou não investimento. Não necessariamente, na verdade, além dessa diferença do livre de risco, a capacidade da empresa de pagar, que você falou, poxa, a Petrobras é praticamente soberano. A capacidade da empresa pagar e a diferença, porque de repente, sei lá, Movida, Simpar, ela tem uma capacidade diferente de Petrobras. Sem dúvida. Então ela deveria pagar mais. Esse processo, como que funciona, Marco? Exatamente, é um jogo de comparação sempre, né? Você tem ali... Na sua cabeça você tem um alvo... Isso, mas também tem... No crédito, isso a gente leva muito, muito a sério, assim, a gente não gosta de ser concentrado em nada. Então, a gente brinca aqui, eventualmente na bolsa, né, gestores de ações, ou multimercado e tudo mais, ou hedge funds, se você tem muitos, você acaba convergindo à média, né? Então, mas no crédito, se você é seletivo, você tem uma diversificação, quanto mais diversificado, melhor, no sentido de que se você tiver algum estresse, isso te impacta bem menos e você tem o carrego do resto da carteira para te compensar por aquele estresse. Então, são coisas que sim, são sempre comparáveis e a gente olha nesse aspecto, mas a gente não quer montar uma carteira só com um bonds, né? Então a gente vai buscar o que tem ali, montar uma parcela de... Se eu vou ter uma parcela de bonds, tanto brasileiros quanto de empresas offshore, a gente vai olhar a capacidade de pagamento da empresa, vai olhar endividamento. Então a gente tem
um time de análise, cada um meio que alocado para uma classe de ativo. Então tem uma pessoa que só olha crédito, que ajuda a gente a tanto olhar gestores quanto olhar esses papéis e entender onde está fazendo mais sentido e onde a gente tem um risco-retorno interessante e vai compor com algumas empresas. Então, isso é sempre um jogo, obviamente, relativo, sim, mas a gente não quer estar tão concentrado. Então, eu quero ter diversos papéis, eventualmente pagando boas taxas, que se eu tiver um problema específico, isso não vai me matar, né? Vai me machucar um pouquinho só. Sim, no fim das contas, esse seria o melhor jeito de minimizar os riscos. E aí você falou, né? Geografia, cenário, preço, essa movimentação de não concentração, né? De diversificação, acaba te assegurando também de mais riscos. O investidor tem que olhar essa ampla gama para se proteger também. Ah, sim. A diversificação em classes de ativos, inclusive, ela é super importante, né? A gente acha que tem uns gráficos super interessantes que pegam ali as classes de ativos ao longo do tempo, né? Como que elas renderam. E, obviamente, você não tem uma classe que sempre é a melhor, nem outra que sempre é a pior. Esse negócio varia ao longo do tempo. Então, geralmente, uma carteira equilibrada, sabendo fazer os movimentos ali de alocação ao longo do tempo, ela compõe, né, com uma relação de risco-retorno muito mais interessante. Então, você não vai ser o melhor todo ano, mas também não vai sofrer os drawdowns, né, as grandes quedas, e vai conseguir compor o capital ao longo do tempo num yield de retorno interessante. Então, a gente acha que é importante, sim, você ter as diferentes classes de ativos. Lá fora tem uma história, né, que é o portfólio básico do americano, né? O portfólio é o 60-40, né? Que é 60% em... Isso é de manual, né? Manual. Em equities, 40% em bons. E esse negócio sempre funcionou como um freio do outro, né? E o ano passado foi a primeira vez que esse negócio não funcionou, né? As duas classes caíram bastante. Mas a gente acredita que isso está voltando à normalidade, né? Então, se a gente tiver um problema, uma crise, onde a bolsa desvalorize muito, você vai ter a volta de corte de taxa de juros e esse negócio deve se balancear. Então, o que a gente faz no dia a dia, em termos de alocação, é meio que partir, né, do 60-40, que é um negócio mais básico, vamos dizer assim, para um negócio um pouco mais elaborado, incluindo alternativos. Tem um outro gráfico super interessante também, que é o JP Morgan que monta. Ele pega os portfólios, né? Você pode ter o 60-40, o 50-50, o 40-60, e ele inclui uma parcela de alternativos nesses portfólios e como isso melhora a relação risco-retorno. É super interessante esse gráfico, depois não sei se a gente consegue mandar ou mostrar, mas é super interessante, é um gráfico do JP Morgan, daquele Guide to Alternatives que eles têm. Então, como isso ajuda na composição do portfólio e numa melhor relação de risco-retorno. Nesse sentido, né, relação risco-retorno, como que o investidor alinha a expectativa, né? Porque todo mundo quer menos risco e mais retorno, né? Nessa composição, claro que você falou em diversificação e tudo mais, mas como que alinha essa expectativa quando você chega para bater um papo com o cliente, quando o investidor procura, ele fala, não, tenho essa expectativa. Pé no chão, como que funciona isso, Marco? Não, pé no chão sempre, mas a gente tem... não chega a ser um questionário, mas enfim, a gente tem uma série de pontos que são importantes de entender do cliente, que é o momento de vida, é o nível de gasto que ele tem, quanto ele já acumulou de patrimônio, tem filho pequeno, não tem filho pequeno, a expectativa é de conseguir guardar mais dinheiro, menos dinheiro, quer comprar uma casa, quer viajar mais, quer aposentar quando, enfim, tem várias questões que fazem com que a gente chegue numa conta, vamos dizer assim, num perfil que é o mais apropriado para aquela cliente ou para aquela família. É muito particular mesmo de cada cliente, cada família, e vai depender muito de todos esses pontos, né? Qual é o horizonte de investimento, quanto está disposto, né? A gente tenta mostrar ali algumas contas do passado de uma carteira assim, mais agressiva, por exemplo, a média de retorno dela é muito mais alta, mas eventualmente ela tem momentos onde você pode perder 20%, 30% do seu patrimônio. Você está confortável com isso para compor um dinheiro maior ao longo do tempo? Ah, não, para mim é muito. E aí a gente tenta entender exatamente qual que é o melhor perfil. E esse perfil eventualmente pode ir mudando, né? Às vezes o cara ou a família está num momento de vida, depois passa para o momento seguinte, onde não quero mais correr tanto risco, já estou perto de me aposentar, vamos tirar um pouco o pé. Então é um processo, e é um processo que
ele se retroalimenta e ele não para, né? Então, sempre, né? É sempre assim, a gente vai adaptando. E na gestão? Porque imagino que vocês têm ali um perfil, né, de investimento, você como gestor tem esse perfil e deve alinhar a expectativa do risco com o retorno. Como que você faz isso? É muito uma questão de, aí sim, aí expectativas de retorno por classe de ativo. Eu tenho mandatos específicos, então geralmente eu tenho mandatos de quanto eu tenho de alvo de rentabilidade e de volatilidade, e aí a gente trabalha em cima disso. Tá, entendi. E aí, encaminhando para o final, né, que a gente, o tempo, você olha para o tempo aqui, eu olho para o meu relógio, cada vez mais chegando no fim do programa. Eu queria entender desafios, né? Olhando, a gente falou bastante de cenário, a gente falou de estratégia, a gente falou de ativos, desafios, né? Quais são os principais desafios que você enxerga na hora de montar a carteira, na hora de analisar esses ativos, na hora de saber, poxa, eu peso a mão um pouco mais para cá, peso a mão um pouco mais para lá, essa cabeça de gestor olhando para os desafios atuais que intrigam, né? Claro. A cabeça nesse momento. Essa é uma discussão diária, né? Todo dia a gente senta lá na mesa, tem uma reunião de manhã onde a gente fala de cenário mas geralmente assim, acho que os principais desafios, falando primeiro em termos gerais, depois a gente entra nos principais desafios que eu vejo hoje, mas o principal desafio que a gente encara como gestor é você não se deixar emocionar, vamos dizer assim, por conta de variações de preço ou variações de mercado. Tá sempre tentar separar o comportamento do racional para você... A gente entende que, às vezes, movimentos muito agudos de mercado, o mercado panica, o mercado tem movimentos que a gente chama de manada, então você tem que estar muito calmo e alheio a tudo isso. Alheio não, mas calmo para tomar as melhores decisões e não se influenciar por isso. Obviamente, você pode entender e parar para pensar e ver que aquilo de fato faz sentido. Vamos sair dessa posição porque o negócio mudou completamente. Mas não pode ser porque está todo mundo fazendo ou porque... Então, esse negócio de pensar por si próprio e ter um processo de investimento bem definido, ter pontos, não pontos de entrada, mas ter esse processo de olhar preço, valuation, posição técnica... E isso te ajuda a estar mais aderente ao seu processo e não deixar se desviar muito por movimentos de manada ou por movimentos que às vezes são mais ruído de mercado do que qualquer outra coisa. Quando a gente olha hoje, né, obviamente a gente vinha mais defensivo já acho que talvez desde o final de 21. E aí 2022 foi um ano muito bom no relativo para a gente, porque as bolsas sofreram muito. A gente até voltou a alocar um pouquinho, subiu muito rápido e agora a gente acha que está num momento que de fato está caro. Desafios, pode ser que nada aconteça, né? Pode ser que você tenha de fato um soft landing, é raro acontecer, mas ele pode acontecer. E você tem alguma nova revolução, sei lá, no AI que faça com que as empresas né, se valorizem ainda mais. E a gente fica um pouco para trás do benchmark. Mas os desafios são sempre esses, né? A gente brinca que quando você acerta, você fez pequeno. E quando você erra, você não devia ter feito, né? Então, esses desafios estão sempre no dia a dia. É muito mais uma questão de... A gente, às vezes, topa... a gente sempre tem que ser, acho que mais cauteloso no sentido de eu posso perder uma oportunidade de dar uma puta porrada, mas eu não posso correr o risco de tomar um mega drawdown, né? Aquela matemática de que quando você perde 50% você tem que voltar 100%, o controle de drawdowns, acho que no dia a dia da gestão é super importante, então a gente está sempre muito preocupado com preservação de capital, patrimônio das famílias dos clientes. A gestão de risco é muito forte. É muito forte. É muito forte. Não dá para descuidar. Não dá para descuidar. Senão, né? Você morre, você sai do mercado. Exato, né? Exato. Você não pode... Obviamente, a gente vai errar, vai se machucar, vai perder dinheiro em algumas... Mas a carteira mais equilibrada e o controle de risco, você está atento a não sofrer esses grandes drawdowns, a gente acha que é o que te mantém vivo ao longo do tempo para poder aproveitar quando vem as grandes oportunidades.
Fechou. Marco, pedir considerações finais, por gentileza, né? Diante de tudo que a gente falou, diante de tudo que você expôs, né? Desse cenário todo que a gente está passando, pedir para você deixar a consideração final para o nosso telespectador aqui. Alguma coisa que a gente acabou não falando, por gentileza. Vamos lá, acho que colocando uma frase, acho que a renda fixa global voltou. Né? Eu acho que eu falaria essa frase. Assim, a gente passou anos e anos de juros zero, agora a gente tem uma taxa de juros livre de risco mais alta, né? Bem mais alta, que te paga para... te remunera muito bem para esperar e para tomar as decisões com calma, e te remunera bem, né? 5,5%. Acho que quando a gente olha lá para fora, a gente tem um universo muito grande de coisas para fazer, então tem coisas super interessantes para fazer. E aí que a gente até falou de ETFs aqui, né? Você tem hoje ETFs dos principais temas que você quiser. Muita gente acha que ETF é só bolsa, mas a gente deu aqui um exemplo do ETF que é juro americano. Cara, você tem ETF que vai focar em inteligência artificial, você tem ETF que vai focar em energias renováveis, você tem ETF de ouro, de commodities, você tem ETFs meio que te ajuda em um monte de coisa. Então, tem muitos temas interessantes lá fora para ser explorado. Acho que o momento é de cautela, mas estamos atentos também para olhar outras coisas. Acho que a frase principal é a renda fixa voltou. Não queremos correr tanto risco agora porque a gente acha que vão ter oportunidades melhores em termos de risco e retorno. Maravilha. E agora, para encerrar mesmo, deixa um livro para o pessoal, não precisa ser de mercado, ou pode ser de mercado, independentemente disso, um livro que você gostou, que você acha que vai ajudar o pessoal. Eu estou terminando de ler um livro que chama Hábitos Atômicos, é bem famoso, assim, e eu acho que ele tem uma questão super interessante de que às vezes as pessoas acham que para você quer, geralmente, eu quero comer melhor, eu quero me exercitar, eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero ter hábitos melhores, né? E às vezes as pessoas acham que esse negócio você precisa fazer de uma vez, né? Vou mudar tudo e esse livro te mostra justamente que pequenos incrementos ao longo do tempo faz com que você lá na frente veja uma melhora substancial e é muito menos dolorido, né? E você vai fazendo isso aos poucos e lá na frente esse negócio tem um baita retorno porque vai acumulando pequenos incrementos. Então é um livro super legal, tô no finalzinho, tô adorando, então eu indico ele. Baita livro, já li também. Muito legal. Muito bacana. Show de bola então, Marco, agradeço muito sua participação, obrigado você, obrigado time da TAG aí, muito solícitos em participar. Espero que volte mais vezes. Pô, eu que agradeço o convite, estamos super à disposição, só chamar. Valeu. É isso aí, pessoal. Falamos aqui com o Marco Bismarck, sócio gestor da TAG Investimentos. Um papo muito bacana sobre renda fixa global e até parafraseando e ressaltando a frase, a renda fixa global voltou. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente fala mais de diversificação, a gente tem mais portfólio global aqui na programação da BMC News. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência em todas as plataformas que a gente disponibiliza esse conteúdo do portfólio global. Só lembrando também, nosso patrocinador, a Evno, está sempre aqui com a gente. Tem na descrição do vídeo, tem também um QR Code na tela para você acessar a plataforma da Evno e procurar, claro, os melhores investimentos para você. Vou ficando por aqui. Semana que vem a gente está junto novamente no Portfólio Global. Forte abraço. Tchau, tchau.